Muito obrigada. Inicio o relato deste caso, naturalmente agradecendo ao Instituto Âmago, na figura do professor Lúcio Faria, agradecendo ao meu supervisor e orientador na redação desse estudo de caso, o professor Salvador. Sou muito grata a todos aqueles que me deram acolhida durante esta capacitação, durante este curso, dentro do Instituto, pelas amizades que fiz. Agradeço em especial a Fran, a Nery, a Dora, a Rejane, minha colega de supervisão de estudo de caso, com o professor Salvador, ao Cláudio, ao Saulo, e a muitas outras pessoas que eu tive o prazer de conhecer e conviver dentro do Instituto, que é uma academia por excelência, né, naquilo que faz. Lúcio, você e Marlene estão de parabéns, porque a gente consegue se sentir em casa e consegue se enriquecer enquanto profissional. Bom, esse estudo de caso, ele, espero que todos estejam ouvindo bem, ele foi um estudo que ele tomou um rumo, ele ganhou vida, né? O título do Borralho, a Fada Madrinha, ele aconteceu no decorrer deste estágio, em que ele toma o seu próprio rumo, né? Do Borralho, porque dentro da história de Perrault, ele tinha no Borralho como aquele lugar junto ao fogão a lenha, que era quentinho, onde os gatos dormiam, né? E a fada madrinha era aquela figura mitológica, fantasiosa, simbólica, que era a salvação da gata borralheira, que é a protagonista da história do Perrault, que vivia no Borralho, né? Que era uma menina órfã e que tinha sido adotada por uma madrasta que tinha mais 3 filhas. Essa madrasta não dava muito olhar a ela. Então, essa história toda, no decorrer agora aqui do estudo, vai ficar mais clara. Mas do Borralho à Fada Madrinha tem alusão a esta história de conto de fadas, a esse conto de fadas, aliás, que fala da gata borralheira, né, que depois virou Cinderela. Bom, é um estudo de caso que foi conduzido à luz da técnica psicanalítica de Freud, levando em conta as fases psicossexuais, a escuta de livre associação, com todos os desdobramentos que o contexto de adoção, que é a parte onde eu vou me focar nesse estudo de caso, tem. Né? Então, o foco para essa paciente, que aqui eu vou identificar como Aline, ficou na parte da adoção. O trabalho foi ancorado no tripé, recordar, repetir para elaborar, e teve por objetivo buscar a emancipação, a funcionalidade e o equilíbrio da paciente como adulta, tendo em vista que a gente percebeu que esta paciente, ela ainda se comportava muito como se estivesse numa fase bem atrasada, com uma fixação na fase oral, como veremos a seguir. Quem é esta paciente? Bom, a paciente, que eu chamo aqui de Aline, ela começou o tratamento, começaram as sessões, a entrevista inicial se deu no dia 27 de fevereiro de 2020. É uma mulher solteira, 31 anos, afrodescendente, ela é filha adotiva, numa família numerosa, ela é administradora, conseguiu se graduar como administradora, se especializou em finanças, estava desempregada no momento em que se iniciou o tratamento, identifica-se como lésbica. A paciente chegou alegando sentimento de rejeição e de abandono na família adotiva. O relato começou a ser feito
a partir da 18ª sessão. Então, ela realizou 18 sessões até que o trabalho começasse a ser feito. Então, essa analisanda, Aline, ela desconhece a sua família biológica, ela sabe que foi entregue para adoção de uma forma bem impessoal, na rua, e o que lhe foi relatado é que a mãe era muito pobre, por ser uma mãe muito pobre, não tinha condições de criar mais esta filha. Então, ela foi entregue para adoção por conta disso. A Aline exibe uma curiosa, uma ímpar, singular simpatia e cordialidade no trato. Aparenta buscar aprovação, mesmo quando relata suas dores, relata dores bem impactantes nas suas vivências, frustrações e tudo mais, mas não sem tirar o sorriso do rosto. Ela mantém um sorriso e uma simpatia muito singulares. Alega sentimento de solidão, fala de uma hostilidade fraterna, relata que durante toda a sua infância, ela, dentro do sistema familiar, a ela e aos seus irmãos adotivos eram delegados serviços menores, aqueles serviços que os filhos biológicos da sua mãe adotiva não queriam fazer. Então, ela sofria de indiferença por parte dos pais, a família dividia o seu cotidiano com as atividades religiosas da mãe adotiva. A mãe adotiva que vamos identificar aqui como Made, de mãe adotiva, ela é uma líder de uma casa de candomblé, aquilo que se chama de mãe de santo. E essas atividades religiosas, elas funcionam dividindo o mesmo local com a família. Aline, desde muito pequena, era tímida e tinha muitas tarefas, né? A timidez de Aline impedia ela de dizer não. Se descreve como muito chorosa, talvez por sofrer muitas comparações com outras crianças, onde ela sempre era comparada como aquela de menos atributos, né? A mãe adotiva de Aline, essa família, fazia constantes, frequentes mudanças de endereço, né? Essa mãe, ela trabalhava nessa atividade como líder espiritual e era convidada para diversos lugares, para viajar, ou para mudar, sempre buscando condições melhores para a família, e ela mudava muito. E essas mudanças de endereço afetavam a Aline e seus irmãos, mas aqui vamos nos ater a Aline, afetava nas mudanças de escola, na socialização com a vizinhança, socialização na escola, com professores, com colegas, né? Para além disso, a Aline relata também as oscilações financeiras. Ela fala que a mãe adotiva, ela tinha uma boa retirada de recursos das suas atividades. Entretanto, existia uma falta de bom senso na gestão desses recursos, que fazia com que eles oscilassem. Havia momentos em que a Aline chegou a ganhar um cavalo de presente do seu pai, e tinha outros momentos que faltavam recursos para as coisas mais básicas. Então, eram oscilações financeiras muito significativas que causavam muita insegurança. A Aline relata ainda que sofreu abuso sexual ainda na infância, com 10 anos. Ela fala de um adolescente que imagina que tinha entre 15 e 16 anos, enquanto ela tinha 10 anos, que abusava sexualmente dela desde que, sempre que ele encontrava com ela durante os trabalhos que a mãe dele estava fazendo com a mãe de Aline, né? Então, ela menciona aí que ela nunca se sentiu cuidada, vista ou protegida devidamente por seus pais.
a casa onde eles moravam, por esse fato de dividir o espaço com as atividades religiosas da mãe, era uma casa onde muitas pessoas circulavam. Então, as pessoas frequentadoras eventualmente se encarregavam dos cuidados, das atividades de cuidados com as crianças da casa. Então, não tinha uma pessoa como referência. A mãe sempre ocupada, o pai trabalhava como autônomo, muito ausente, então essa tarefa era entregue a pessoas diversas que frequentavam a casa. Né? Aline, dentro do sistema familiar, a Aline ainda tinha uma atividade, uma afinidade melhor com o pai. Né? O pai era aquele que ainda tinha mais tempo, tinha um olhar para ela e, de alguma forma, a protegia de alguns abusos dos irmãos, dos outros irmãos mais velhos. A Aline menciona que desde muito pequena, identifica os irmãos adotivos, filhos biológicos da sua mãe adotiva, como adolescentes já bem mais velhos ou adultos, e que havia alguns, dentre estas quatro, que eram mais, ela refere assim, eram a bruxa da maldade. Né? Então faziam brincadeiras grosseiras, humilhações, trabalhos impróprios, enfim. Então, a Aline recorria ao pai para pedir ajuda, para fazer alguma intervenção a seu favor. Eventualmente conseguia. A mãe adotiva, por ser líder religiosa, sustentava a família, porque o pai, como trabalhador autônomo, ganhava pouco. E a mãe adotiva era a pessoa que tinha uma atividade mais rentável, e apesar de desorganizada, conseguia eventualmente fazer alguns mimos para os filhos. Mas a Aline relata que sempre esses mimos vinham na direção de um irmão adotivo que tinha, que era um ano somente mais novo que ela. Então ela se sentia preterida, abandonada nesse sentido. A dinâmica doméstica era confusa, indefinida, com funções invertidas, que a gente vai falar mais a seguir, né? Porque a Aline, ela reclama que o pai obedecia à mãe, assim ela via, né? E os irmãos, uns cuidavam dos outros, não tinha uma pessoa mais velha que fosse responsável pelas crianças, né? E aí aqui, quando a gente fala de função invertida, eu encontrei algo em Zimmermann que fala que o complexo de Édipo, ele pode acontecer de uma forma invertida quando a criança identifica que na relação dos pais, no casal, existem funções invertidas. E esse era o caso dos pais adotivos de Aline, porque o pai era uma figura débil, fraca, enquanto que a mãe, por ser aquela que fazia prevalecer o seu desejo e por bancar a família financeiramente, era aquela que dava a última palavra. Madi viajava e levava os filhos menores a trabalho, né, as suas funções religiosas. Aline tinha prejuízo escolar. O pai se opunha, mas não era ouvido. O pai se opunha, se oferecia para cuidar dos filhos menores, mas Madi não levava em consideração. Viajava, levava as crianças, e as crianças que se virassem, como a Aline menciona no retorno, né? A rivalidade fraterna, que a Aline sofria com abusos constantes por parte das irmãs mais velhas, os serviços difíceis da casa eram seus. Então, a Aline relata muitas vezes que tinha atividades que ela não dava conta de desenvolver dentro do seio doméstico, mas que era obrigada a fazer.
Daí veio a inspiração para esse tipo, título do estudo, né? Do borralho à fada madrinha, como eu havia referido antes. Bom, das queixas de Aline, tem a rivalidade fraterna, que eu já mencionei, a falta de escuta e de olhar dos pais adotivos. Aline, quando refere o abuso sexual sofrido, é possível que a gente possa entender este abuso como aquele ato consentido. O menino, o adolescente, que frequentava a casa de Aline, né, a mãe, era alguém que viu em Aline uma figura curiosa, deu atenção, talvez ouvidos, talvez olhar, que era tudo que faltava para Aline, né? E talvez isso fosse não exatamente, necessariamente um abuso, mas um evento que aconteceu com a aprovação até inconsciente de Aline, né? Pela falta que a Aline sofria. A Aline sofreu de obesidade da infância até a adolescência, manifesta uma ansiedade até agora, ansiedade forte. Ela sofre de gastrite e ainda sofre de excessiva sudorese. Ela fica sempre muito nervosa, muito agitada, quando tem que enfrentar a mãe em qualquer circunstância. Então, são fatos que me levaram a concluir que a Aline sofre de uma fixação na fase oral, tanto a obesidade, quanto a gastrite, quanto os hábitos que a Aline vai desenvolver na adolescência, que vamos falar já já. As comparações abusivas com outras crianças eram motivo de sofrimento, e a Aline menciona muitas vezes a falta de pertencimento ao sistema familiar. Aquele pertencimento que é falado por Hellinger, que a gente já já vai aprofundar um pouquinho mais. Então, as comparações que a Aline sofria com as outras crianças colocavam sempre ela com um perfil de perdedora. E isso ocasionou uma baixa autoestima muito significativa na personalidade dela. A falta de pertencimento familiar, da mesma forma. A Aline ainda hoje se sente solta e talvez aquele sorriso, a aparência afável, a disponibilidade que ela aparenta em relação às pessoas, talvez seja exatamente para isso, para poder conquistar a atenção, a admiração e o pertencimento a algum grupo. Hellinger teoriza sobre a inversão das funções paterna e materna. E aqui está nesse slide, desculpa eu inverti, eu encontrei também que Zimmermann, ele respalda isso quando ele fala da busca de Aline por uma figura feminina com quem recriasse uma relação com sua mãe adotiva diferentemente. Ou seja, a homoafetividade presente no sistema, e eu digo presente no sistema porque também existe uma irmã adotiva de Aline e 2 sobrinhos dela que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Isto talvez seja algo que não tenha acometido somente a Aline, apesar de que o nosso foco aqui é a Aline, mas essa inversão de que Zimmermann também fala, que é a força do lado da mãe e a debilidade ao lado do pai, tenha feito com que a Aline buscasse na sua adolescência, para além de fumar um baseado, beber alcoólicos, que eram atividades corriqueiras dentro do seio familiar de Aline, também buscasse numa outra mulher uma figura que ajudasse ela a recriar essa relação com a mãe adotiva, com mais proximidade, com pertencimento, com admiração, carinho, enfim. Por isso eu usei a palavra aqui, homoafetividade, não homossexualidade. Porque, em verdade, a Aline
busca afeto, né? Adoção. Aqui nas considerações sobre adoção, eu quero trazer, ratificar que, à medida que o estudo foi sendo construído, eu fui observando que ele tinha uma força maior a partir dos efeitos observados da condição de filha adotiva de Aline dentro do seu desempenho na vida adulta. Então, a sua condição de filha invisibilizada por aquele sistema familiar foi decisivo para a condução deste estudo, né? Então, à medida que eu fui percebendo que aqueles efeitos todos, né, tinham como origem a adoção, a falta de pertencimento, a rejeição, o abandono, o amor próprio rebaixado. Então, eu fui olhando a partir deste viés. Então, os efeitos observados na paciente, como reflexo da condução da inserção da paciente na família adotiva. Para Winnicott, é essencial para a família adotante a capacidade de cuidar do adotado com um vínculo seguro, adaptando-se às necessidades desses. Então, a família que se dispõe a cuidar de uma criança, ela precisa se adaptar às suas necessidades ao longo do seu amadurecimento. Não parece ter sido o que ocorreu no caso de Aline, né? Winnicott ainda fala sobre a dívida de gratidão que todos temos com nossas mães, sem as quais não estaríamos vivos e psicologicamente íntegros. Ora, o que aconteceu com a Aline? A Aline, quando é doada em adoção, como filha adotiva para a família, para esse sistema onde ela se vê inserida até então, ela é desmamada e ela vai para um lugar onde ela não tem uma só pessoa que cuida dela. Ela vai ser cuidada pelas pessoas da casa. Para essa casa, nessa casa que tem essa dinâmica tão específica, tão diferente. Os bebês chegam, e a Aline não é a única filha adotiva, é uma das mais velhas. Os bebês chegam e são cuidados por quem esteja sem atividades. Então, cuidar dos bebês, das crianças, é uma atividade que é feita como sem compromisso com o bem-estar, com a segurança, com o pertencimento destes bebês. Bert Hellinger, teólogo e psicanalista, o criador das constelações familiares, ele explica que existem algumas condições para que uma adoção resulte em sucesso. E aí ele vem falando a respeito daquilo que ele chama de as 3 leis do amor. Né? Então, Bert Hellinger vem dizer que a adoção é o último recurso, só deve ser cogitada quando ninguém mais da família está disponível. Inclusive, ele fala que a pessoa mais indicada para cuidar de uma criança quando os pais de fato não podem são os avós. Então, aí Hellinger vem com as leis, as 3 leis do amor, que são a hierarquia, que estabelece o reconhecimento pela ordem de chegada no sistema, na qual quem veio antes precisa ser reconhecido como tal. Isso é muito claro, né? Os filhos biológicos daquele sistema tinham preferência em detrimento dos filhos adotivos que chegaram depois. Então, só que era uma preferência defeituosa, era uma preferência com não pertencimento, que é a próxima lei. A lei de pertencimento, que é a segunda da qual Hellinger fala, ela se estabelece pela necessidade de pertencer ao sistema familiar. Todos os que fazem parte da família têm o direito de pertencer. E isso inclui, inclusive, aqueles que já faleceram. E a terceira lei é a lei, ainda na lei de pertencimento, Hellinger também vem falando
que os pais adotivos deverão respeitar ao máximo o direito da criança adotada ao sistema familiar de origem. E isto é algo que não aconteceu com a Aline. A Aline sabe pouco a respeito da sua família de origem. A Aline sabe que eram pobres, que sua mãe não teve condições de criá-la, e a mãe adotiva alega desconhecer o paradeiro da mãe biológica de Aline, que essa teria entregue a Aline para adoção e sumido no mundo. Ou seja, a Aline não tem sequer referência do seu sistema biológico original. A partir daí, começamos a examinar. Quando eu digo começamos, é que eu fui fazendo, e à medida que eu fui fazendo, fui pedindo a orientação para o meu supervisor do caso, né? A gente começa a colocar, examinando outros teóricos, como Melanie Klein, como Reich, Winnicott, o Hellinger, e enfim, eu acho que esses são os principais. Além do Bettelheim, que é aquele que escreveu o livro sobre os contos de fadas, né, que eu me ancorei também. Então, a gente viu que a Aline tem uma fixação na fase oral, por todos os sintomas, né? Pela repetição do padrão de fuga, que tem por trás o medo, que é o mesmo medo que ela viu mover a sua mãe adotiva, que vivia fugindo, mudando de endereço, viajando, enfim. A baixa autoestima que vem pela própria questão dessa não inclusão, desse não pertencimento no seu sistema familiar adotivo. Comecei a examinar os mecanismos de defesa, que é a negação que a Aline sempre fez a respeito da sua condição, mas eu quero pedir licença para voltar um pouquinho aqui e falar um pouquinho da fixação oral, ou estágio oral. Na psicanálise de Freud, é o primeiro estágio do desenvolvimento psicossocial humano. Nesse estágio, a boca é sua primeira zona erógena. Isso foi o que ocasiona na Aline o excesso de comida. A Aline comia muito na adolescência, por isso teve problema de obesidade. Ainda hoje ela come muita besteira, tendo sobrepeso, não é mais obesa, porque faz esporte. A Aline tem uma fala ansiosa e constante, muito rápida, tem dificuldades de ouvir. E aí, eu sigo nessa linha. O crescimento psicológico não ocorre sem momentos de estresse e ansiedade. Então, essa defesa é denominada por fixação. É quando a gente se defende, né, desse estresse, da ansiedade, que torna que o ego pode recorrer a essa estratégia de voltar para um estágio onde seja mais confortável. Freud propôs que se o apetite da criança amamentada fosse frustrado durante qualquer estágio do desenvolvimento libidinal, a ansiedade persistiria na idade adulta, como uma neurose. Exatamente isso que se observa na Aline. Então, quando a Aline teve interrompida sua amamentação, que foi separada da sua mãe biológica, ali podemos entender que houve um rompimento, um corte no estágio de desenvolvimento libidinal. E a ansiedade que se estabeleceu, que se instalou ali, permanece até hoje com a Aline. Os psicanalistas da escola de relação objetal, estavam particularmente interessados no estágio oral, e Melanie Klein teorizou a mama como objeto oral bom ou ruim, e as fantasias associadas a essa organização libidinal. Então, a Aline vem da mama boa, de sua mãe biológica, e é imediatamente transferida para uma mamadeira, talvez, né? Que é a negação daquilo num lugar diferente, com pessoas diferentes,
a cada dia, talvez a cada refeição, fazendo a manipulação daquele bebê. Ainda no início da terapia, a Aline conta como se deu sua avó. Bom, isso já é outra coisa. Vamos continuar aqui. Mecanismos de defesa. Desculpa, gente. Negação, formação reativa e projeção. A negação, ela está muito vinculada com o mundo fantasioso que a Aline criou para ela. A formação reativa também está vinculada àquilo que ela que é um mecanismo de defesa, que é aquilo que ela atribui algo que é exatamente o contrário daquilo que ela de fato quer. Aline alega desejar ser livre para conduzir-se sem as pressões ou expectativas de seu sistema familiar desorganizado. Essa justificativa indica uma formação reativa. Na verdade, a Aline não deseja ser livre, ela deseja pertencer àquele sistema. É o que ela mais quer. Autovitimização e manipulação, medo de abandono, autoestima débil, necessidade de aprovação externa, o alcoolismo, a gastrite e as alergias, elas constituem um quadro que se agravou muito em Aline quando ela, aos 18 anos, foi enviada para longe de casa. A mãe adotiva, entendendo que a Aline precisava se separar das companhias que ela tinha aqui em Brasília, que eram pessoas que se identificavam também como homossexuais ou homoafetivas, ela mandou a Aline para uma cidade bem distante, lá no sul, onde morava o seu irmão, que é um ano mais novo que ela. Na verdade, a Aline acabou percebendo que esta tarefa, esta viagem, esta oportunidade de ir morar fora de casa, ela não estava linkada com a separação de Aline com as companhias, as más companhias, pessoas homossexuais, usuários de droga, que bebiam muito. Não. Tinha a ver com cuidados que a Aline deveria desempenhar em relação ao seu irmão, que estava lá no sul, que também estava se envolvendo com drogas. A Aline foi mandada para lá, a mãe se encarregou do sustento, a Aline fazia faculdade lá, até que a Aline não quis, se rebelou, não quis mais estudar. Abandonou o curso que estava fazendo, o primeiro curso, e a mãe retirou o aporte financeiro. Com a retirada do aporte financeiro, a Aline teve que entrar no mundo do trabalho. Esse quadro que nós descrevemos aqui de autovitimização, manipulação, medo de abandono, autoestima débil, ele se verificou, se manifestou, né, assintosamente na vida de Aline então. Bom, antes da gente começar com as técnicas projetivas, eu quero colocar que, mesmo tendo passado por tudo isso, a Aline passou nessa cidade, longe de casa, 12 anos. Ao cabo de 12 anos, a Aline, com uma desilusão amorosa, uma de muitas que ela tinha sofrido lá, ela retorna para a casa da mãe. Quando ela retorna para a casa da mãe, ela precisa se sentir acolhida. E, na verdade, isso não acontece. A mesma situação se repete. A Aline se vê invisibilizada, rejeitada, fortes conflitos com as irmãs adotivas. A Aline está, então, desempregada, ganhou peso, e a mãe a coloca novamente na ciranda daquelas que a servem. A mãe viaja, precisa de alguém, que cuide da casa, dos animais, ou seja, de toda aquela atividade que uma casa de candomblé envolve, né? Que são muitas atividades, pelo que ela descreve. Então, a Aline se vê, mais uma vez,
prejudicada e vitimizada por aquela condição de não pertencimento, se vê sozinha. Usei também algumas técnicas projetivas que me ajudaram muito a fazer com que a Aline conseguisse se colocar de uma forma melhor. Porque em algum momento a Aline se fecha. Quando ela retorna para Brasília, a Aline, ela acredita na sua solidão, acredita que não tem ninguém e acredita que não tem mais jeito. E ela começa, para pertencer àquele sistema familiar, ela recorre novamente ao uso de bebidas alcoólicas, ao baseado, que já não é mais tão eventual, e ela se sente só, não vê saída para sua situação. E a Aline começa a planejar uma viagem para fora do país. Ela já tinha feito isso antes, em condições muito rápidas e precárias, e ela começa a fazer o plano de ir embora para o outro lado do oceano, um país na Europa, junto com um amigo, juntando, vendendo um carro que ela tinha, e sumir no mundo. Mais uma vez, a Aline planeja fugir, né? Aí, usando algumas técnicas projetivas, eu consigo fazer com que a Aline se revele mais. Porque a Aline é alguém muito convicta na sua fala. Ela tem uma fala fluente, clara, convincente, e ela sabe disso. E ela usa disso de uma forma quase manipulativa. Talvez seja manipulativa mesmo. Fiz a aplicação do mapa noético, que é uma das técnicas projetivas, e aí fazendo pesquisa a respeito dessas técnicas, eu encontrei algo muito interessante que eu vou pedir licença aqui para falar para vocês. O William Shakespeare, há muito tempo, apontava as qualidades projetivas das nuvens. As nuvens que foram utilizadas como estímulos antes de Hermann Rorschach utilizar as manchas de tinta. Provavelmente o conteúdo deve estar relacionado com algo a seu próprio respeito, que a pessoa projeta na nuvem do céu. Achei isso muito interessante. Por isso, trouxe aqui para vocês. Então, no mapa noético, que é uma técnica projetiva, nós vamos falar um pouco a respeito do que traz aqui só um pouquinho. Então, o mapa noético, ele identifica, então, ele é um método de análise projetiva do inconsciente que me foi trazido ao conhecimento graças à sistematização e organização de dados do professor e psicanalista clínico Lúcio de Faria. Temos como informação fidedigna que o criador do método foi o professor Dionísio Freitas Maidana, em 95. Então, o mapa noético ele vai identificar traumas, fixações e pontos de regressão. No caso aqui de Aline, ela coloca, rapidamente eu vou colocar para vocês, né? Ela coloca nos quadrantes que tem futuro, passado, presente, ela coloca no futuro do quadrante, que é o futuro, no quadrante do futuro, que é o das emoções, ela coloca projetos fantasiosos e imaturos, né? Que vem denunciar que ela continua no seu emocional ainda alimentando esses sonhos, como é o sonho de ir embora do Brasil, que foi, já que ela não tinha recursos financeiros, ela não tinha um aporte que pudesse sustentar esse projeto. Ela coloca também a fantasia do emocional como uma forma de fugir da realidade que ela foge e sempre se depara com a mesma realidade antagônica, não, adversa a ela, né? Ela coloca lá no quadrante do futuro,
ela coloca o presente. E ali ela deveria, a gente sabe que de forma saudável, seria o lugar da autoridade, mas ali não tem autoridade. Não tem a figura do pai, não tem a figura de um líder espiritual, e na ausência dessas figuras de autoridade, ela coloca a analista, que é a pessoa que ela entende, que ela troca, que ela faz uma transferência, como alguém que pode guiá-la de uma forma com mais autoridade, na figura do guia espiritual, né? Coloca ao mesmo tempo, bem perto do eu, uma das namoradas que ela teve quando ela estava morando nessa outra cidade e que foi uma relação bastante abusiva e conflituosa. Eu vou apressar um pouquinho aqui que eu acho que já está meio tarde. Bom, no quadrante do futuro, a Aline tem um futuro esvaziado, que ela tem de mais consistente ali é o, o começo da terapia, que é onde ela está apostando todas as fichas. É alguém muito vinculada à terapia, né? Ela se vinculou, teve um bom vínculo ali. A próxima técnica projetiva que eu quero falar para vocês é uma técnica que eu incrementei, que eu usei a partir de um livro que é o Psicanalista Vai ao Cinema, que eu descobri e comecei a usar. Comecei a usar, assim, não foi exatamente uma invenção minha. Essa técnica de usar o cinema como uma bengala, não, uma técnica mesmo de ajuda na psicanálise já tinha sido usada dentro da psicologia, com pacientes internos e coisa e tal. Eu usei o cinema de uma forma diferente. Como a minha paciente, Aline, eu observei que ela é alguém extremamente fantasiosa, os pés não são no chão, ela sonha muito, enfim, e se perde muito na oralidade, eu precisava de algo que me ajudasse a não só a vinculá-la, mas a interpretar, fazer com que esse inconsciente viesse de uma forma mais limpa, mais clara, que propiciasse melhor uma leitura desse inconsciente, dos seus próprios desejos, né? Então, o primeiro vídeo que eu passo para ela é uma animação que chama Vida Maria, que vai falar da repetição das diversas gerações no mesmo sistema familiar. Como repetimos os padrões daquele sistema com pequenas alterações e que muitas vezes queremos mudar, mas nos sentimos incapazes de operar essas mudanças. Esse vídeo, que é uma animação, ele tocou profundamente em Aline. Por quê? Porque sua mãe adotiva havia sido sua inspiração para várias atitudes que ela toma na vida. A questão de viver rodeada de muitas pessoas e não ter nenhum amigo, de querer pagar coisas para as pessoas no sentido de angariar simpatias, de viver fugindo, de ter uma vida que oscila entre o luxo e a miséria. Então, são coisas que a Aline repetia sem se dar conta. Então, esse eu vi que funcionava. Foi o primeiro vídeo que eu passei. O segundo vídeo, ele fala de abandono. A Lula é uma obra que eu assisti, que é um filme recente, razoavelmente recente, e ele vai falar a respeito de abandono. Todos os personagens deste filme, assim, desta obra de arte, né, assim como todos os personagens no sistema familiar de Aline, são abandonados à sua própria sorte. Filhos biológicos como filhos adotivos, todos são abandonados, todos são muito sozinhos e problemáticos. E aí, mas, enfim, o nosso foco é a Aline. Então, o meu foco foi observar o que a Aline fazia e com seu abandono a partir da obra cinematográfica. Lion
Uma Jornada para Casa, ele vai falar de um menino que foi adotado aos 5 anos e ele cresce num outro país. Ele é indiano e vai para a Austrália e se perde da sua família de origem. E é uma jornada mesmo, muito corajosa que ele empreende no sentido de refazer seu contato com a, a família de origem. Esse filme, ele tocou a Aline, foram muitos os filmes que eu trabalhei com ela. Eu estou passando aqui estes, principalmente, porque estes filmes foram os que me trouxeram fatos relevantes no processo todo. Então, esse filme em particular fez com que a Aline despertasse para a possibilidade de buscar sua família de origem, buscar a força dos seus antepassados, que é algo que Bert Hellinger fala muito quando ele fala de constelações familiares, né? Suas referências, suas familiaridades, enfim, aquilo que ela deixou para trás, que ela pudesse buscar. Seventeen é o quarto filme que ele fala de dois irmãos órfãos que se apegaram na avó, quase moribunda, e eles fazem tudo que é possível para preservar essa avó, que é o link que eles têm com a sua ascendência, né? Com seus antepassados. É onde eles podem buscar a força, a inspiração para uma vida mais saudável, para uma trajetória mais equilibrada. Então, houveram outros tantos filmes, que aqui não cabe, não é o caso de colocar, que não temos tempo. Mas isso me ajudou muito a romper resistência com o paciente, muito. Para além disso, dentro da psicanálise de Freud, a associação livre é algo indispensável. A associação livre esteve permeando e a escuta flutuar, a atenção flutuante, estiveram sempre presentes, porque este caso foi um caso bastante complicado, no sentido de que foi preciso muita atenção para fugir das manipulações desta paciente, defendendo a sua condição de permanecer onde está, o seu medo, né, a sua fuga. Então, a associação livre foi usada com a paciente, né, ajudando, filtrando aquilo que ela, na verdade, me dizia de uma forma indireta, né? Esse é um ponto que eu quero falar assim, e eu vou ler para não me perder. Mas aconteceu uma contratransferência, e eu quero falar de antemão de que eu, no caso, a analista, nesse caso, tenho uma filha que mora longe e que tem problemas com a ansiedade. E eu, com esta paciente, lá pelas tantas, me flagrei fazendo essa contra-transferência e corri para o Salvador pedindo socorro, o meu, no caso, supervisor de caso. Então, houve a salutar transferência da analisanda para a analista. Entretanto, ocorreu também uma contra-transferência que me levou, eu, analista, a buscar ajuda com o meu supervisor. Entendi que estava sendo tocada emocionalmente mais do que o saudável e manipulada pelas narrativas de dificuldades de Aline. Começamos a andar em círculos, foi quando eu me dei conta. Eu mesmo, na condição de analista, experimentei o sentimento de desconforto e raiva por estar sendo manipulada. Fui clara com a Aline sobre o que estava acontecendo. Assumi minha responsabilidade no ocorrido e sugeri que recomeçássemos o trabalho, refazendo alguns caminhos de forma mais racional e objetiva. Assim foi feito. O resultado foi muito positivo para ambas. Foi uma grande lição para mim. Realmente, eu experimentei um sentimento de muita raiva. Pensei, eu não estou dando conta. Foi muito difícil. E o meu supervisor, muito presente sempre, esteve comigo e disse que não era um problema sério. Que se tinha contra-transferência é porque tinha acontecido a transferência. E isso me ajudou muito, muito no decorrer do processo. No segmento do processo, né? Progressos de Aline. Aline
despertou o desejo de conhecer sua família biológica, conforme eu falei ali, a partir de todo o trabalho, mas aquilo apareceu muito claro a partir da técnica da cinematerapia, né? Ela está mais consciente, hoje eu observo isso, ela está mais consciente de suas dificuldades, ela investe mais no esporte e nas relações de trabalho, ela deixou de recorrer ao baseado e às bebidas alcoólicas. É importante mencionar aqui que a Aline novamente saiu da casa da sua mãe, onde está encontrando o seu caminho. Mora sozinha, ainda tem muitas dificuldades, mas já experimenta alguns progressos bem significativos. Na continuidade desse processo, é importante dizer-se que a analisanda e a analista desenvolveram uma forte aliança terapêutica de fato, e os alicerces para a continuidade do progresso do processo de análise estão presentes. Novas elaborações são desfechos naturais, esperados na sequência das sessões, dando continuidade à individuação da paciente. Então, eu fiquei muito... aqui as nossas referências, né, onde eu coloco os filmes. Eu vi, eu não falei da Blue Jasmine, que achei que seria repetitivo, mas enfim, foi importante também. E termino aqui a minha apresentação, agradecida que sou, pela atenção de todos vocês, espero não ter sido muito maçante, e agradeço mais uma vez a todos os meus colegas, ao apoio que eu tive do Lúcio e de toda a família Âmago, do meu supervisor, orientador, do apoio, enfim, eu sou muito agradecida. Boa noite. Muito bem, parabéns. Vamos ver se a gente consegue tirar aqui o seu slide, fazer as considerações. Vê se você consegue, Eliane. Eu mesmo não estou conseguindo, não. Interromper o compartilhamento. Pronto. Oi? Muito bem. Parabéns pela sua apresentação, né? Foi excelente. Buscou bem ali dentro da teoria freudiana, utilizou bem as ferramentas, utilizou muito bem o mapa noético. Gostei da técnica que você utilizou aí do cinema, né? Que você buscou algo que já existia e colocou uma pitada de Eliane no meio, né? Eu acho que é isso que nós devemos fazer com aquilo que a gente aprende. Não precisa de ser igual a receita de bolo. O tempero quem põe é a gente, né? E parabéns, foi excelente. A questão da contratransferência foi, assim, muito interessante, né? Quase a gente não ouve falar nas apresentações de estudo de caso sobre a contratransferência. Existe muito, né? E foi muito bom a forma como você lidou com essa contratransferência. Vamos ouvir aqui, né, o mestre, o doutor Relacionamento, MB Salvador. Estamos aqui. Está na escuta? Na escuta? Estamos. Que bom. Pois o estudo de caso da Eliane é um filho nascido e querido, né? Foi gerado, né? Gestacionado, e foi muito... Estou muito feliz com o resultado, né? Um estudo de caso muito rico, muito interessante. Eu achei, principalmente a abordagem sobre a adoção, muito interessante, porque caracteriza, né, o abandono, um trauma na fase de amamentação, na fase oral, que costuma deixar sequelas, né? E geralmente quando uma pessoa procura terapia, as pessoas alimentam dois mitos, né?
o mito mais comum é de que um bom terapeuta vai resolver minha vida, né? Eu só preciso achar um bom terapeuta. Isso não deixa de ser uma projeção de responsabilidade, né? Eu preciso de alguém que cuide de mim. Mas é um mito, porque, na verdade, a resposta, a solução está na própria pessoa. A gente meramente guia, né, nesse processo, apontando direções e lançando luz nas sombras que essas pessoas trazem. E o segundo mito é de que se eu estou na terapia é porque eu estou ferrado mesmo. Minha vida está... Né, hoje a gente já tem um pequeno progresso, né? Até pouco tempo atrás, quem ia para terapia tinha o estereótipo de que estava doido, né? De que precisasse de terapia ou de um psiquiatra estava ruim. Mas ainda há resquícios disso, né? A pessoa achar que se ela precisa de terapia, então porque o caso dela é grave e ela está doente, fraca, entre outras coisas. E também é um mito, né? Porque uma vez entendida, compreendida a própria história, as origens das dores, dos mecanismos de defesa que se lança a mão diante da dor, buscando um alívio, né? Uma reação automática de qualquer pessoa, fica muito mais fácil de se entender a vida e ter um encaminhamento melhor, mudar um padrão, como a Eliane colocou muito bem, né? Um padrão repetido na história que muitas vezes está presente na experiência de vida de muita gente. Então, eu estou feliz. A Eliane fez um trabalho maravilhoso, muito bem estruturado, e ela não está se tornando psicanalista, ela está se revelando o que essa habilidade que já era dela. Então, parabéns, Eliane, seja bem-vinda a essa profissão tão gratificante de ajudar pessoas em suas jornadas de autoconhecimento, de elaborar suas questões e seguir com sucesso, com muito mais propósito na vida. Parabéns. Obrigada. Muito bem. E quanta leveza, né? Quanta tranquilidade para falar, né? Pois é. Estava muito calma. Deve ter tomado uma maracujina aí. Muitas. Então, Eliane, está aqui o nosso caderno ata. O seu registro é 2021 100/A38, tá bom?